Esdras, capítulo 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. A oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredat, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e as outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sobre minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum,
para o secretário Sinsai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é a cópia da carta de Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates. Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário o relatório que lhe enviaram. Dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônios, do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Capítulo 6. O decreto de Dário. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras
grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a mão de obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e o deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, decretei que seja plenamente executado. A dedicação do templo. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios que buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel.